Deus aceita e cumpre uma oração de vingança? O que vocês acham? De jeito nenhum. Tá. Vou continuando. Senhor, sou pregador do seu evangelho. Dediquei a minha vida totalmente a ti. Aqui estou, o Senhor me chamou, me vocacionou, me deu dons, me deu talento, me ungiu, me prosperou. E existe um atribulado que está ali, que vem atrapalhando a sua obra de crescê-la, que ele morra agora. Deus escuta esse tipo de oração? Não, isso aí é macumba gospel. Beleza. Ok. Então, vamos a uns textos aqui. Lógico, gente. Eu coloquei dessa forma mesmo, porque o conceito popular é que não. Existe, não vou dar o nome aqui, né? Mas tem um tal de um apóstolo, tá na mídia. Tem alguns vídeos dele amaldiçoando. Não só ele, como outros também, considerado amaldiçoando a vida das pessoas. Por dizer que são homens de Deus, isso aqui. Bom, vamos lá. No Novo Testamento se fala de amar, ao invés de amaldiçoar os inimigos. Mateus 5,39. Vamos ver o que diz lá? Mateus 5,39. Vai ensinar o quê? Diz o seguinte: eu, porém, vos digo, não resistais aos perversos, mas a qualquer que te ferir na face direita, volte-lhe também a outra. Vamos lá. Isso é questão de amor. Aí tem Mateus 139, versículo 44, também do mesmo capítulo. Vamos ver o que diz. Se não mostrar uma vez. 44. Diz o seguinte: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Opa! Só não explicou como que é o tipo de oração, mas tudo bem. Bom, aí tem Lucas 23, 34, Romanos 12, 14, 1 Coríntios 4, 12, 1 Tessalonicenses 5, 15. Este problema teológico é particularmente notável quando as maldições do Novo Testamento são trazidas às cenas. Exemplo agora. Agora eu vou pegar um exemplo. Agora, se eu fosse os senhores pegar a sua Bíblia aí, tá? Pegue uma Bíblia aí, por favor. Os senhores entenderem muito bem onde o professor vai parar agora. Eu só vou ler o texto, não darei opinião nenhuma. Mateus 21, versículo 18 ao 22. Opa, esse aqui é 18. Ao 22, diz assim: Jesus ensina os seus discípulos no contexto, vou ler. E de manhã, voltando para a cidade, Jesus teve fome. De manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas. E disse-lhe: o que Jesus faz aí agora? Jesus coloca o que aí? Nunca mais nasça fruto de ti. Isso chama-se do quê? Maldição. Maldição. O que Jesus fez aí? O que Jesus fez aí? Maldiçoou a figueira. Amaldiçoou. Tá? Porque tem gente que vai falar que não. Tá claro, tá escrito, é explícito isso. Então Jesus amaldiçoou. Dizendo, onde que eu vou ver o resultado dessa maldição? Onde que está a maldição? Nunca mais nasça fruto de ti. Ele lançou a maldição. Agora vamos ver se a maldição aconteceu. E a figueira secou imediatamente. Opa! Então ele lança a maldição e a maldição acontece. Lógico, gente. Tem explicação? Tem. Teologicamente, tem. Tá? Mas se trata de uma figura de linguagem da destruição do Templo de Jerusalém. Tudo isso o professor estudou. Mas eu estou colocando um detalhe aqui. Entendam? Novamente, ó.
Se trata aqui de uma figura de linguagem representa, estou colocando, tá? Uma metáfora representando a destruição do templo? Sim. Só que ele coloca essa destruição do templo como o quê? Como uma Maldição. maldição, gente. Tá? Mesmo eu trate a aplicação para a destruição do templo. A essência aqui é uma maldição lançada. Tanto que ele falou o quê? Não ficará pedra sobre pedra que não seja Derribada. maldição também. Ok? Lógico, as pessoas têm Jesus como... Pois não, pode falar. Ai de vós, fariseus, capítulo lá 23. Isso. Tem muito ais ali, né? Tá. Continuo. Gente, só não esqueçam, tá, de fazer um comentário e fechar o microfone para não ficar depois aquela questão. Voltando ao raciocínio. Beleza. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse, nunca mais tratar. E os discípulos, agora que vem os detalhes. Eu só vou ler aqui. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como secou imediatamente a figueira? Agora minha pergunta. É literal ou é figurativo? Responda agora aí, senhores. Podem responder, por favor. Hã? Eu sabia essas como maçãs. Não, eu não estou falando do detalhe. Eu estou falando, é literal ou é figurativo? Os discípulos tecem um comentário. Nossa, como secou imediatamente? É figurativo ou é literal isso? O autor deixa entender que é literal. É literal. Porque se for figurativamente, o templo já tinha sido destruído? Não. Não, gente. Não. Tá? Então aí é onde eu discordo de alguns teólogos que colocam, e eu sei disso, que pegam essa referência da figueira como símbolo do povo de Israel, símbolo do templo, símbolo da nação. Tá? Então tem que tomar cuidado. Por mais que eu queira fazer uso como uma figura de linguagem, se eu pegar a expressão que a figueira simboliza Israel, simboliza o templo, simboliza a nação, só que a figura ele coloca naquele momento. Nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais nasce. Ah, tudo bem, tá ali. Só que o momento da maldição é imediato. Por que imediato? Porque os discípulos, eles são os detalhes do texto. Além de ver, eles ficam maravilhados. Aquilo enaltece eles. Nossa, que coisa! O que aconteceu? E a figueira se comenta. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo, como se foi imediatamente a figueira? Então, por mais que eu pegue como figura de linguagem, tem problemas aí. Se é a figura de linguagem, como se traz a figura agora do contexto dos discípulos? Eles não tinham uma ótica futurística de nação de Israel, de templo de Jerusalém, o que seja. Não tem como. Pode ser problemático. Isso é desculpa, onde eu vou entrar, que alguns querem arrumar, porque isso é pesado. Por que é pesado, senhor? Vou entrar aqui agora. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, em verdade vos digo que se tiverdes fé... Não, vou continuar. Se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. Agora vem esse detalhe. E tudo o que pedirdes, no quê? Na oração. Olha o detalhe. Oração, crendo. Oração, crença, o recebereis.
Agora eu volto, novamente. Eu apaguei aqui em cima. Qual o contexto? Que é uma nova perícope. Deixa eu colocar logo isso aqui. Mateus 21. Deixa eu voltar lá. Mateus, capítulo 21. Isso aqui tem que ser bem pausado, para as pessoas entenderem o raciocínio. Vamos lá. É a entrada dele em Jerusalém. Vamos lá. Por quê? Nós temos uma nova perícope. No versículo 17 diz assim, ó. E deixando quem? Vamos voltar lá. Mateus capítulo 21, versículo 13. E diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Versículo 15. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Rosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe, versículo 16, ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus, sim. Nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, Jesus deixando quem? Jesus deixando quem? Deixando quem, senhores alunos? Sacerdotes. É o contexto. Ele tava ali com quem, Jesus? Os chefes dos sacerdotes, escribas. Isso. Deixando-os, né? Deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Para onde? Jesus ia para onde? Para Betânia. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Voltar para qual cidade? Jerusalém. É isso, senhores. Isso é regra de hermenêutica. Tá? Então, fecha-se a perícope. Por que fecha-se a perícope? Porque eu tenho elementos do quê? De pernoitar. Eu tenho uma nova perícope. Por quê? Porque ele sai de uma localidade, agora ele retorna. Então, já é uma outra perícope. Tá? Isso chama-se delimitar um texto, segmentação textual. Isso faz parte da crítica literária de exegese. Professor, isso acontece também no texto da Transfiguração, né? Jesus cita em Marcos, eles emendam os versículos, em Marcos 9, 1, diz que se decorreram 6 dias, no versículo 2 ele começa, mas não pode, tá? Tem se decorrer de 6 dias, né? Sim, depois a gente vê isso. Voltando ao raciocínio, onde chegaremos? Então nós temos um contexto, aí Jesus volta. Isso. Aí seca-se a figueira e Jesus coloca o que ele colocou aí no texto. O contexto daí da figueira tratando do quê? De uma maldição. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos aí, senhores? O que ele ensinou para os seus discípulos? E a palavra deles são algo desse tipo, em oração, Leia aqui. tudo que eles pedissem em oração, eles receberiam, tivessem fé. Acabou. Vou botar novamente. Senhor Deus, Jesus, estou na sua obra. Tudo que pedis em oração, crendo recebereis. Estou pregando o teu evangelho. E aquele abençoado, atribulado, está atrapalhando. Quero que ele morra agora. Olha quem está ensinando isso aí. Não sou eu, não. Aí, ó. Olha o contexto aí. Agora eu pergunto. Jesus ensinou os seus discípulos a amaldiçoar alguém? Porque ele fala? Tudo. O que pedirdes na oração, credo, o recebereis. E qual é o contexto disso? Maldição da figueira. Agora, preste atenção. Está escrito. Por isso que eu falo que o problema é o do que está escrito. Será que o Jesus, o amoroso, o que perdoa pecados, o que foi crucificado, que multiplicou pães e peixes, que perdoou tanta gente, curou cego, leproso, andou sobre o mar, segundo as narrativas, que ensinou a amar, a perdoar e etc. Será que Jesus ensinou isso? Está escrito. Isso que eu falo.
Será que isso que está escrito é a verdade? Porque o contexto é esse mesmo. O contexto é maldição. Jesus, contexto todo ali, está lá no templo, curando, operando. É como se Jesus, dentro desse capítulo, ele saísse revoltado, indignado pelas pessoas não darem atenção para ele. Você não viu lá que ele falou das crianças? Vamos lá? E as multidões, tal. Opa, deixa eu voltar aqui. Isso. A multidão, tantos que o precediam, como as que eu segui, clamava, Hosana, filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana toda. Entrando em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam, quem é este? E as multidões clamavam, este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, também derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Qual a situação que Jesus estava aqui agora nesse contexto? Indignado, senhores. Jesus estava indignado. Ele estaria entrando em cima do jumento, sendo aclamado. Quando ele olha lá para o templo, ele vê o comércio. É isso que diz o texto. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores ou de ladrões. O que é para ser santo, o que é para vocês jurarem, consagrarem a vida, vocês que conhecem, vocês fizeram a casa. Se tinha a casa como o quê, gente? Vamos colocar nos dias de hoje, se tinha a igreja como santa. O que aconteceu com a igreja do povo judeu? O templo do povo judeu se tornou o quê? Casa do quê? Está escrito aí. Ladrões. E ainda bem que hoje não existe mais isso, né? As casas que criaram hoje, as igrejas que criaram hoje, que é para colocar igual o contexto aqui, né? Só vou tirar o templo judaico e colocar os templos cristãos dos dias atuais, tá? A maioria, uma boa parte delas, também são covios de ladrões, salteadores, tá? Não estou generalizando. Uma boa parte. Continuo dentro desse contexto ainda. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou no templo. Mas vendo os principais sacerdotes, escribas, os maiorais, né? Principais sacerdotes e escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana, o filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe. Porque Jesus estava sendo aclamado, porque eles não aceitavam isso. Espera aí, vocês estão malucos? Esse povo aí aclamando esse camarada, então eles ficaram indignados. Ouves o que esses estão dizendo? Respondeu Jesus, sim. Nunca leste? Da boca de pequenino e criança de peito tiraste o perfeito louvor? E deixando-os. Ou seja, você vê que na narrativa, Mateus não traz o que ocorreu após isso. Após Jesus responder. Ou seja, o que os principais sacerdotes e escribas falaram após isso? Ele não fala. Se silencia. Aí, por isso que eu falo. Aí abre-se uma nova perícope. Aí o que acontece? Aí vem dizendo, e deixando, isso é Jesus, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou, cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo a figueira à beira do caminho, aproximou-se dela. Ok, aí vocês conhecem toda essa historicidade. Então, essa é a questão. Será que foi Jesus quem tratou disso? Ou é o escritor quem colocou, porque o próprio escritor estava indignado com alguma circunstância? É isso que tem que parar para ser pensado. Não é porque está escrito é a verdade, tem que tomar cuidado com isso, porque ao comparar a biografia, porque isso aqui se trata de uma biografia de Jesus. Um dia vocês podem falar e fazer isso. Pegue a biografia de Jesus. Desde lá, pode ser só no Evangelho de Mateus. Pegue lá as questões benéficas e as questões maléficas. Vê se coaduna. Aqui nós temos um texto de indignação. Aí será que Jesus, ao dormir, ficou refletindo em toda a situação? Porque ele vai pernoitar em Betânia, dorme, depois ele volta novamente para Jerusalém. Marcos 11:15. Chegaram a Jerusalém, entrando no templo, ele começou a expulsar, PPP, não está escrito minha camada.
Vós, porém, fizeram que ouviu, não sei o que lá. Aí, na terceira, dirigiu-se para fora da cidade. Ok? É. Versículo 20. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca. Passando por ali de manhã, viram a figueira seca. Cada isso. Pedro se lembrou e disse: Rabi, olha, a figueira que amaldiçoou secou. É do versículo 12. É lá em cima. Sim. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, teve fome a ver à distância uma figueira coberta de forragem, foi ver se acharia um fruto, mas nada encontrou, senão folhas, pois não era tal. Ninguém jamais comeu. Eu estou falando que a maldição existe. Independe dos detalhes. A maldição existe ou não? Sim, existe. Tanto em Mateus quanto em Marcos. É isso que eu quero colocar. Eu tô apoiando, eu tô dizendo que existe. Então, eu estou dizendo que, por mais que exista detalhes, não vai tirar a maldição. Que é o que existe aí. Exato. Tá? Que secou. Vamos lá. 24, Marcos 11, já que você está em Marcos 11. Vamos lá. 22. Tende fé em Deus. Em verdade, vos digo, se alguém disser esta montanha, ergue que está total. 24. Por isso vos digo, tudo quanto suplicardes e pedirdes, crede que recebestes, e assim vos será feito. A mesma coisa. É isso que eu estou colocando. Tudo aí está sendo englobado. Por isso que eu fiz aquela analogia. Uma pessoa orando, porque eu sou seu servo, eu sou isso, aquilo, fulano está me atrapalhando, ou está ruim, ou está mal com Deus, está quem for. E pedir vai acontecer, não sabe falar maldição, vai acontecer? Segundo o texto aqui, está aqui, por isso que eu falei. Se foi realmente Jesus quem ensinou isso aqui ou não, se foi, meu amigo, aí já é com o professor Pablo. Aí se desligou, vai estar a Bíblia. Continuo. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui pedir a gentileza para que você não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal. Acione o sininho para você receber as devidas notificações. E você também pode obter mais conteúdo, mais informações de alguns vídeos lá no meu site, no www.professorfabiosabir.com.br, tá certo? Até a próxima, sucesso e tchau, tchau!